Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula bem legal, uma aula de gramática, onde nós falaremos de um assunto que nós até já estamos vendo de modo meio esparso ao longo das nossas aulas, que é o some e o any. Então nós temos aqui alguns quantifiers, né? Eles vão ser quantificadores, o some e o any, que de modo geral nós podemos traduzir ambos por algum ou alguma, alguns ou algumas no português. Vamos lá então? Vamos entender melhor como utilizar o some e também como utilizar o any. Pessoal, nós utilizamos o some ou o any quando nós temos substantivos no plural ou substantivos incontáveis. Vejam aqui comigo. Use some and any with plural and non-count nouns. Então, nouns a gente sabe que são substantivos. Então, substantivos no plural, né? Use o some ou o any, o some e o any, com plural nouns, né? Então com substantivos no plural, and non-count nouns, então também com substantivos incontáveis. O que são os substantivos incontáveis? Os substantivos incontáveis, nós falaremos bastante sobre eles nas próximas aulas, mas eles são aqueles que nós não podemos contar 1, 2, 3, 4. Nós precisamos sempre utilizar uma medida para falar sobre eles. É o caso, por exemplo, de água. Nós não podemos contar 1, 2, 3 águas. Não, nós podemos contar a água em litros, né? Então nós precisamos de uma medida para falar sobre a água, por exemplo. A mesma coisa dinheiro. A gente não fala 1, 2, 3 dinheiros. A gente fala R$1, $1, então nós precisamos utilizar uma moeda, né, que também aqui seria uma forma de medida, para falar também sobre o dinheiro. Então esses seriam os substantivos incontáveis. O que quer dizer para nós que nós não podemos utilizar nem o some nem o any quando nós tivermos substantivos no singular. Substantivos contáveis no singular não podem ser utilizados nem com o some nem com o any. Lembram-se o que é que nós utilizamos com esses substantivos no singular mesmo? Nós utilizamos os nossos artigos indefinidos, lembram? A ou an. Então, quando nós temos substantivos no singular, a gente usa a ou an. Quando nós temos substantivos no plural, ou então, como nós vimos agora, substantivos incontáveis, aí nós vamos utilizar o some ou o any. Vamos aqui para os nossos exemplos, que isso vai ficar bem mais claro. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, quando é que a gente usa o some? Use some in affirmative sentences. Então, use o some em frases afirmativas, ok? Positive statements. Então, em afirmações. Bom, vamos ver aqui um exemplo que fica bem mais claro. Olha só. Steven needs some eggs. Steven needs some eggs. O Steven precisa de alguns ovos. Então, aqui nós temos uma frase afirmativa, egg, né, aqui, que é o nosso substantivo. Ele está no plural, por isso esse Szinho no final, eggs. E ele é contável, eu posso contar, né? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. Substantivo no plural, sempre tranquilo. Então aqui a gente utilizou o some com eggs, tá legal? Vamos ver mais exemplos aqui, olha lá. Carol is buying some bread. Carol is buying some bread. Então agora cuidado, pessoal, olha só. A Carol está comprando, né? Is buying o quê? Algum pão. Bread é pão. Em inglês, pessoal, pão é incontável, tá joia? Então isso nós precisamos saber. Em inglês, pão ou bread é incontável. A gente não pode dizer one bread, two breads. A gente não fala assim em inglês, tá joia? Então olha só. Quando nós temos um substantivo incontável, ele fica assim no singular. Olha lá, bread sem o S. Ele fica no singular porque ele é incontável. Mas a gente fala, como em português, não é isso? Algum dinheiro. Dinheiro incontável também em português. E a gente utiliza o algum aqui no singular sem problema nenhum, tá legal? Então, Carol is buying some bread. A Carol está comprando algum pão. A gente traduziria melhor um pouco de pão para ficar um pouco melhor em português, não é isso? Vamos ver o que mais. Olha só, quando é que a gente usa o any agora? Use any in negative sentences and questions. Então, use o any
em frases negativas e também nas questões. Então, o some a gente usa na afirmação, quando nós temos afirmativas, e se for pergunta ou negativa, a gente vai usar o any. Olha aqui os nossos exemplos. Do you have any eggs? Você tem alguns ovos? Do you have any eggs? Pessoal, a gente pode até traduzir essa frase aqui simplesmente por você tem ovos? Tá joia? Do you have any eggs? Vejam, a gente tem o egg aqui, de novo, um substantivo contável no plural, e como é uma pergunta, a gente não usa o some, a gente usa o any. Professor, quer dizer então que a gente nunca vai usar o some nas perguntas? Pessoal, existem dois casos em que a gente pode usar o some nas perguntas. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente no nosso curso, que é quando nós temos, então, pedidos ou então nós estamos oferecendo alguma coisa, tá joia? Não se preocupem por enquanto, vamos ficar com a regra geral. Mais para frente, quando nós tivermos um pouco mais de familiaridade com isso aqui, aí a gente entra nas exceções, tá joia? Então é possível sim ter o some também nas perguntas, mas regra geral, nós vamos ter o any, tá joia? Então vamos lá, vamos continuar estudando juntos aqui, olha lá. Agora, do we need any bread? Olha só, vejam, continuamos tendo uma pergunta, usamos o any agora com um substantivo incontável, né? Com eggs, então, era um substantivo no plural, agora bread é um substantivo incontável. Do we need any bread? Nós precisamos de pão, nós precisamos de algum pão. Vamos ver com as negativas agora, olha lá. Carol doesn't need any chips. Então, a Carol não precisa de batatinhas, né, de chips. Então, a Carol doesn't need any chips. Então, ela não precisa de nenhuma batatinha. Perceberam? Quando nós temos a negativa, o any ele vai ficar mais com o sentido de nenhum, às vezes até de nada. Nós veremos isso melhor, tá bom? Então, a gente fala doesn't need any, tá joia? Não precisa de nenhum, não precisa de nenhuma. E vamos lá, vamos ver mais um então, aqui agora com um substantivo incontável, Steven doesn't have any money. O Steven não tem nenhum dinheiro, olha lá, nenhum dinheiro. Embora o any signifique algum, a gente traduz por nenhum. Por que isso, pessoal? Deixa eu falar também isso rapidamente. Se por acaso não ajudar vocês, esqueçam o que eu vou dizer agora, tá? Em inglês, a gente não faz a dupla negação. Em português, a gente faz. Por isso que a gente fala, ele não tem nenhuma. Nenhuma já não é negativo? Então, em inglês, eles dizem, ele tem nenhuma ou ele não tem alguma. E é o que nós estamos vendo aqui, não é isso? Olha só. Steven doesn't have. O Steven não tem any money, algum dinheiro. Ele não tem algum dinheiro. Bom, quem não tem algum dinheiro, nós sabemos que tem nenhum dinheiro. Mas em português não faz sentido falar assim, né? A gente usa a dupla negação. A gente fala não tem nenhum. Se nós parássemos logicamente para raciocinar, nós veremos, né? Nós viríamos que não ter nenhum significaria talvez ter algum. Mas não vamos nos preocupar com isso aqui. Eu só quis trazer a explicação para vocês para a aula ficar completa. Mas não se preocupem, se por enquanto ainda está muito abstrato, não se preocupem muito com isso. É só saber como utilizar. Está na negativa, a gente usa o any, tá joia? Steven doesn't have any money. O Steven não tem nenhum dinheiro. Now, vamos praticar um pouquinho agora, então. Agora, então, vamos ver se está na afirmativa, se está na negativa, para ver se a gente precisa usar o some ou o any. Vamos lá, acompanhem comigo aqui. There aren't products on the shelves. Então, there aren't, não há, não existem, né? Produtos nas prateleiras. Products on the shelves. Então, não há o quê? Alguns produtos na prateleira, né? Ou seja, não há nenhum produto na prateleira. Mas vejam só, pessoal, a gente não está aqui diante de uma frase negativa, olha lá, there aren't. Olha o not ali vindo depois do are. Então a gente vai usar o any, ok? Sempre que for negativa, a gente usa o any, é bem simples. Então, there aren't any products on the shelves. Não há nenhum produto nas prateleiras, ok? Vamos lá. There are vegetables on the list. Então ele está com uma lista ali de compras e ele está dizendo existem alguns vegetais na lista. Não está na afirmativa? Está sim. Vegetables é um substantivo no plural. Então a gente usa o some, não é isso? There are some vegetables on the list. Há alguns vegetais na lista. Now, excuse me, do you have milk? Você tem algum leite? Bom, milk, pessoal, é um substantivo incontável, né? A gente não fala um leite, dois leites, a gente fala 1 litro de leite, 2 litros de leite. Então, é um substantivo incontável. Podemos usar o some e o any? Podemos sim, sem problema nenhum. Mas vejam só, nós temos uma frase na interrogativa. Então, a gente usa o some ou any, usamos o any, é claro. Então, olha lá, excuse me, do you have any milk?
Me desculpe, com licença, o senhor tem algum leite? Do you have any milk? Now, Carol is eating salad. A Carol está comendo salada. Pessoal, salad aqui em inglês também é um substantivo incontável. Então, como está na afirmativa, Carol is eating some salad. A Carol está comendo alguma salada. Now, Carol wants coffee. Agora, pessoal, está na afirmativa. Carol wants, a Carol quer café. Ela quer algum café. Na afirmativa, fácil, some coffee, ok? Carol wants some coffee. A Carol quer um pouco de café, algum café. Mas, Bia doesn't want, mas a Bia não quer nenhum, não quer café. Então, she doesn't want, está na negativa, a gente usa o any. Perceberam, então, que como eu já tenho aqui o coffee subentendido, a gente não precisa colocar de novo coffee ali. A gente poderia colocar, mas não há necessidade. A gente poderia dizer, sem problema nenhum, Carol wants some coffee. But Bia doesn't want any coffee. Mas a Bia não quer nenhum café. Mas não há necessidade da gente colocar esse segundo coffee aí. A gente pode terminar no any, ok? Carol wants some coffee. A Carol quer café, quer algum café. But Bia doesn't want any. Mas a Bia não quer nenhum. Tá joia? Então essa é a ideia aqui de nós podermos omitir o substantivo quando ele já está subentendido. Não, vamos praticar agora num pequeno diálogo. Olha lá. Do we need butter? Nós precisamos de manteiga? Nós precisamos de alguma manteiga? Pessoal, manteiga em inglês é incontável. Então, do we need any butter? Por que any? Porque é uma pergunta. E olha só o que a Carol vai responder. Yes, sim, let's get, vamos pegar, vamos comprar, let's get some butter, perceberam? Então, quando a gente dá a resposta, como já está subentendido a palavra manteiga, né, butter, então aqui a gente pode omitir na resposta. Yes, let's get some. Sim, vamos comprar alguma. Ou se ela dissesse não, como é que ficaria? No, we don't need any. Não, nós não precisamos de nenhuma manteiga, ok? No, we don't need any butter. Não, nós não precisamos de nenhuma manteiga. Lembrando aqui que eu posso tirar a palavra butter, porque ela já está subentendida na pergunta, não é isso? No, we don't need any. Tá joia, pessoal? Por que é o any? Porque está na negativa. Bom, agora sim vamos falar um pouquinho, antes de nós encerrarmos, sobre o something e o someone. Então, é o mesmo princípio, a mesma ideia que nós temos do some e do any, nós vamos ter para as palavras derivadas. Aqui eu trouxe por enquanto duas para nós, tá bom? Something, que significa alguma coisa, né? Thing é coisa, something então é alguma coisa. E o one, que seria um, mas na verdade seria uma pessoa nesse caso. Someone é o alguém, tá joia? Então someone, alguém, something, alguma coisa. Então a gente usa o something ou someone nas frases afirmativas, in affirmative sentences. Olha só como é que ficaria aqui no nosso exemplo. Oliver wants something to drink. O Oliver quer alguma coisa para beber. Oliver wants something to drink. Como nós estamos falando aqui de uma frase afirmativa, a gente usou o something. E se fosse referente a uma pessoa, a gente poderia dizer, por exemplo, there's someone in the bathroom. Então, there's someone, há alguém, existe alguém, in the bathroom, no banheiro. There's someone in the bathroom. Há alguém no banheiro, tá joia? Então vejam, na afirmativa, do mesmo jeito que a gente usa o some, a gente usa os seus derivados, o something e o someone. E para usar o anyone ou anything, claro que nós vamos utilizar nas frases negativas ou nas perguntas. Então, use anything or anyone in negative sentences and questions. Nas frases negativas e nas questões e nas perguntas. Olha só então como é que ficaria aqui o nosso exemplo. I don't know anyone at the party. I don't know anyone at this party. Eu não conheço ninguém. Opa! Então, se someone é alguém, anyone aqui na negativa é ninguém, claro, né? I don't know, eu não conheço, anyone, eu não conheço ninguém, at this party, nesta festa, at this party. E aí, ele vai perguntar, do you know anyone? Você conhece alguém? Do you know anyone? Então, perceberam? Quando nós temos, então, perguntas ou negativas, a gente vai usar o anyone, né, para as perguntas ou para as negativas, e o someone somente se for afirmativa. A mesma coisa para o something e o anything. Vamos ver agora, então, um exemplo com anything. Acompanhem aqui comigo. Do you want anything to eat? Você quer algo, alguma coisa para comer? Do you want anything to eat? E aí ele vai dizer, no thanks, não obrigado. I don't want anything, eu não quero nada. I don't want anything, eu não quero nada. Tá legal, pessoal? Então, de novo, some,
someone e something na afirmativa, any, anyone e anything para as perguntas e também para as negativas. Na hora de traduzir, a gente sempre vai adaptar, porque vocês viram que às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes, né? O algum pode virar nenhum na negativa, quando a gente usa o any. A gente viu que someone é alguém e anyone pode ser ninguém, porque tudo vai depender sempre, claro, ali do contexto, já que a gente usa o some e os seus derivados para a afirmativa e o any e os seus derivados para a negativa e para as perguntas, tá legal? Claro que nós vamos praticar bastante isso aqui e também falaremos bastante sobre os nossos substantivos contáveis e incontáveis para nós entendermos melhor tudo isso que foi dito na aula de hoje. Por enquanto, um forte abraço a todos. See you all next class.